Ana, a mãe do clamor, a mulher que tocou o céu e transformou uma nação. Era uma época escura em Israel. Juízes governavam a terra, mas o povo vivia em constante instabilidade. O ciclo de pecado, opressão e arrependimento parecia não ter fim. O povo havia se afastado do seu Deus, e a voz do Senhor era rara naqueles dias. Os altares estavam de pé, mas os corações estavam vazios. Havia fome não só de pão, mas de direção. Israel precisava de mudança. Mas quem imaginaria que essa mudança viria através das lágrimas de uma mulher humilhada? Ana vivia na região montanhosa de Efraim, casada com um homem justo chamado Eucana. Embora ele a amasse profundamente, havia algo que pesava sobre ela como uma maldição. Ana não podia ter filhos. Na cultura hebraica da época, a maternidade era mais que um sonho, era o maior sinal de bênção divina. Uma mulher sem filhos era vista como alguém esquecida por Deus. Ana sentia esse peso todos os dias, mas sua dor era agravada por Penina, a outra esposa de Eucana. Penina era fértil, mãe de vários filhos, e não perdia a oportunidade de zombar de Ana. A cada festa, a cada oferenda no templo, Ana chorava. Penina provocava com palavras cortantes, lembrando lá do seu ventre vazio, como se Deus tivesse virado o rosto para ela. Mas Ana não devolvia ofensas. Ela levava sua dor para onde poucas pessoas sabiam ir, para o altar do Senhor. Certa vez, durante a peregrinação anual a Siló, Ana não suportou mais. Enquanto todos se alegravam com a comida e os cânticos, ela fugiu do convívio e correu para o templo. Caiu de joelhos, com os lábios tremendo e o coração em chamas. Ela não gritava, mas suas palavras ecoavam do céu. Senhor dos exércitos, se tu atentares para a aflição da tua serva, se lembrares de mim, e me deres um filho, eu entregarei a ti todos os dias da sua vida. Ele será teu. Foi uma oração desesperada, mas cheia de fé. O sacerdote Eli observava, vendo seus lábios se moverem sem ouvir som, achou que ela estivesse embriagada. Mas Ana respondeu com dignidade: Não, meu Senhor, não estou embriagada. Sou uma mulher angustiada. Tenho derramado a minha alma diante do Senhor. Eli então lhe disse: Vai em paz, e que o Deus de Israel conceda o que você pediu. Naquela noite, Ana voltou para casa com um brilho novo nos olhos. Algo havia mudado, não só nela, mas no mundo espiritual. Deus ouviu, e no tempo certo, ela concebeu e deu à luz um menino. Chamou-o de Samuel, que significa ouvido por Deus. Ela não esqueceu sua promessa. Quando Samuel ainda era pequeno, Ana o levou ao templo e o entregou a Eli, o sacerdote. Ali, ela o deixou, não porque o desprezava, mas porque sabia que aquele menino não era só dela. Era de Deus. Era para Israel. Era a resposta a um clamor. Samuel cresceu no templo, ouvindo a voz que poucos conseguiam escutar. Ele se tornaria o último juiz de Israel, o profeta poderoso, o homem que ungiria reis, inclusive Davi, o maior rei de Israel. A oração de uma mulher estéril rompeu os céus. A fé de uma mulher desprezada moveu a mão de Deus. Ana não apenas gerou um filho, ela gerou um novo tempo. A história da nação mudou porque uma mulher decidiu confiar, orar e cumprir. E mesmo depois disso, Deus não se esqueceu dela. Ana teve outros filhos e filhas. Mas mais que isso, ela teve honra. Sua história foi escrita para sempre na narrativa de um povo. Porque, quando uma mulher clama com sinceridade, o céu escuta e a terra muda. A dor não é sinal de abandono divino. Ana foi ouvida mesmo no silêncio do tempo. A fé verdadeira se revela na entrega. Ela não orou apenas por um filho, ela o devolveu a Deus. Deus usa os improváveis para grandes recomeços. Ana, uma mulher esquecida, se tornou mãe do profeta que guiaria reis. O choro pode ser semente de revolução. O que nasceu do clamor de Ana transformou o destino de uma nação inteira. Quando o céu responde ao clamor da terra, o
milagres nos silêncios. Ele não está apressado, mas está atento. A oração de Ana gerou mais do que um filho. Ela gerou um novo mover de Deus sobre a terra. Samuel seria profeta, juiz e conselheiro de reis, mas antes disso, foi o fruto da fé de uma mulher que ninguém valorizava. Isso nos mostra que a história do reino começa muitas vezes nos lugares de dor, com pessoas que ninguém esperava. Porque a história de Ana é essencial para nós, hoje, porque ela nos ensina a orar com profundidade, não com fórmulas. Ana não recitou palavras prontas. Ela derramou sua alma. Foi autêntica, crua, humana. E Deus se moveu por causa disso. Em um tempo em que muitos oram por obrigação ou distração, Ana nos convida a orar com o coração escancarado, porque ela mostrou que a fé verdadeira não é egoísta. Ela não orou por um filho para si. Ela orou por algo que pudesse ser entregue. Quantos de nós pedimos bênçãos apenas para o nosso conforto? Ana pediu para dar. Ela desejava um filho que pudesse servir ao Senhor. Ela sonhou com algo grande, mas soube entregar algo maior, porque ela transformou a dor em propósito. A ferida de Ana poderia tê-la destruído, amargurado, mas ela levou sua dor a Deus e voltou de lá com um propósito eterno. Isso é redenção. Ela nos mostra que o que te faz chorar hoje pode ser o que vai levantar uma geração amanhã. E qual é o impacto disso no reino de Deus? Ana deu à luz Samuel. Samuel ungiu Davi. Davi foi o rei que preparou o caminho para a linhagem do Messias. Jesus, o Cristo, viria da raiz de Jessé, pai de Davi. Ou seja, a fidelidade de Ana está costurada na genealogia de Jesus. O ventre estéril se tornou solo fértil para a promessa mais poderosa da história, a vinda do Salvador. A mulher esquecida pelo mundo foi lembrada por Deus e se tornou parte da vinda do Filho de Deus. O que essa história grita para os nossos dias? Não pare de orar só porque ainda não viu nada. Não esconda suas lágrimas. Deus coleciona cada uma delas. Não desista do altar, porque é nele que nascem os maiores propósitos. Não tente entregar o que você mais ama. Deus devolverá com propósito eterno. Ecos eternos. A oração de Ana não ficou no passado. Ela ainda ecoa cada vez que alguém se ajoelha em silêncio, com o coração pesado. Toda vez que uma mulher ou homem diz: Senhor, lembra-te de mim. O céu ouve com ternura, porque já ouviu isso antes. O milagre começa quando você para de fugir e começa a se derramar. Ana não foi uma heroína no sentido clássico. Ela não empunhou espada, não liderou um exército, mas ela venceu a guerra mais difícil, a interna. Ela venceu a dúvida. Ela venceu a rejeição. Ela venceu o tempo. E porque ela venceu em oração, ela se tornou ponte entre um tempo de silêncio e um tempo de direção para toda uma nação. E se Ana pôde, por que não nós? Essa é a história de Ana. Se você gostou, deixa seu like. Compartilhe com mais pessoas essa história. Não esqueça de se inscrever em nosso canal. Agora vamos fazer uma oração. Senhor dos exércitos, Deus que vê onde ninguém mais vê, hoje eu me coloco diante de ti como Ana fez, com o coração aberto, com os olhos molhados, mas com a alma cheia de esperança. Não venho com palavras ensaiadas, nem com promessas vazias. Venho com a verdade da minha dor, com o peso do que carrego em silêncio, com os sonhos que parecem estéreis, com as perguntas que ninguém responde. Lembra-te de mim, Senhor. Não passes os olhos sobre mim como se eu fosse invisível. Inclina os teus ouvidos ao clamor da minha alma. Se o tempo tem sido longo, se as respostas parecem tardias, ainda assim, eu creio que tu és o Deus que ouve, o Deus que escreve histórias novas, a partir de corações quebrantados. Hoje eu coloco este sonho diante do teu altar, não para possuir, mas para consagrar, não para me engrandecer,
mas para que teu nome seja exaltado. Se me deres essa resposta, se me abençoares conforme a tua vontade, eu te devolverei em gratidão, em entrega, em propósito. Como Ana, eu não quero apenas uma bênção, eu quero fazer parte do teu